Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este programa Basta Crer, um programa de fé, da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu e que passa todos os dias aqui na Curiacos TV. Ao meu lado eu tenho o Bispo Paulo Mujinga. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Bispo Leu, e a todas as pessoas que estão connosco neste momento, em direto, dos vários canais, da Curios, das nossas plataformas, da Igreja Online, enfim. É verdade. Paulo, bem disposto? Bem disposto. E tu, como é que também estás? estou bem disposto. Ainda bem. E estamos neste programa de fé, da responsabilidade do apóstolo, e hoje vamos ter também o apóstolo a transmitir uma mensagem também de fé e mensagens que ajudam as pessoas. Mas nós temos contactos, não é? Em que as pessoas podem ligar, enviar mensagens e mais coisas. O que é que temos hoje? Então, hoje vamos ter um programa super animado, com fotografias, com testemunhos, com comida digital. Hoje estamos numa era digital. Então já sabe, temos aí os dois números de contacto, como o Bispo Leo acabou de explicar. O primeiro contacto que aparece logo no vosso ecrã é o do WhatsApp, que é o 351 912 895 800, que serve para enviar as tuas mensagens, enviar do lugar onde você se encontra, enviar testemunhos, enfim. E depois temos também o nosso número de SOS, 351 21 190 89 90. Este número serve para enviarmos também os nossos testemunhos, o que de bom está acontecendo na sua vida. Hoje nós temos aqui vários testemunhos, né, Bispo Leo? É verdade. Então já sabe, você pode enviar o seu testemunho também neste número. É isso mesmo. E falar em pedidos de oração também é algo que está à vossa disposição. Vocês podem entrar em contacto connosco através dos mesmos números. Se alguma situação está a acontecer na vossa vida ou na vida de algum amigo, colega, familiar, e você já fez de tudo, o seu amigo familiar já fez de tudo e não sabe como ultrapassar essa situação, então faça o seu pedido de oração, deixe connosco o pedido de oração, mantenha-se atento, conectado ao programa, porque no final o apóstolo sempre ora por todos os pedidos de oração e muitos pedidos de oração já foram respondidos, resolvidos. Deus já operou tantas vezes na vida das pessoas que fizeram esses pedidos, não é, Paulo? É verdade. Tanto é que nós até já recebemos, muitas vezes, os testemunhos das próprias pessoas a contar isso. É verdade, é verdade. Nós temos aqui hoje, Bispo Leo, dois testemunhos. Um é da Marta, outro é da Sofia. Não vamos falar já, você fica aí. Estamos só a criar fé no seu coração. Já me estavas a assustar. Exatamente. Já me estavas a assustar. Ainda não chegou a hora do testemunho. Ainda não chegou a hora do testemunho, queremos criar aqui algum suspense. O que é que tu dizes, Exatamente. não É isso mesmo que Jesus fazia, né? Sempre que Jesus orasse por alguém, ele sempre ensinava. E o ensino é um dos pilares fundamentais deste programa. Ouvir primeiro. A fé vem por ouvir e ouvir e ouvir repetidas vezes a mesma verdade. Ainda hoje eu estava a ouvir um grande jogador que já praticou desporto nas Olimpíadas, um grande jogador de basquete, e ele dizia mesmo isso, que o mais importante é as pessoas repetirem sempre o mesmo exercício, ser constantemente constante. Então fica aí, ouça a palavra de Deus, vai criar fé, e no final deste programa, lá mesmo por final, já sabe, o apóstolo põe a mão e Deus põe o seu poder e chu! Estás mesmo on fire. Paulo, tu és aquela pessoa responsável pelo departamento de intercessão e neste momento está a decorrer um relógio de oração. Nós vamos passar um spot acerca do relógio de oração, como é que a pessoa pode se inscrever e depois nada ou ninguém melhor do que tu para explicar um bocado como é que funciona a oração e o poder da oração em unidade, né? Onde pessoas de tantos lugares neste momento já estão a orar em horários diferentes. Vamos passar este spot e logo de seguida vamos ficar com a explicação dada pelo Bispo Paulo. Relógio Mundial de Oração. Há 4 forças no universo: Jesus, Igreja, o mundo e o diabo. Uma igreja com Jesus vence o mundo e o diabo. Juntos somos mais fortes.
Participe no Relógio Mundial de Oração. As inscrições serão de 1 a 18 de outubro através do site bastacrer.com. Prepare-se estudando o livro Guerra Espiritual. Primeiro passo: faça a sua inscrição no site bastacrer.com. Segundo passo: de segunda a sexta-feira, ore em casa utilizando o livro Relógio de Oração. Terceiro passo: aos sábados, vamos orar juntos na igreja local usando o livro Relógio de Oração. Veja o horário com o seu pastor. E de 19 a 31 de outubro estaremos juntos no Relógio de Oração. Mais informações e instruções no site www.bastacrer.com. É exatamente isto. Relógio de oração. Estamos na primeira fase, que vai de 1 a 18 de outubro. Duas coisas você deve fazer. Primeiro, inscrever-se no nosso site, bastacrer.com ou igrejamana.com, onde você vai preencher um formulário com o seu nome, a sua localidade, a igreja onde você está, e escolher um horário conforme o bispo Leo acabou de explicar. Por quê? Porque Jesus uma vez disse que não há nenhum rei, não há nenhum general que vai para a batalha e não faça contas antes mesmo de entrar numa grande guerra espiritual. E é isso que nós vamos fazer de 1 a 18. Primeiro, inscrever-se no nosso site para nós sabermos quantos somos. E o segundo é preparar. Guerra avisada não mata soldado. É isso que os recrutas costumam dizer antes de ir para a guerra. E nós vamos nos preparar. Uma guerra avisada, uma guerra preparada, nenhum soldado irá morrer. Como é que nós vamos nos preparar? A preparação é espiritual. Fazendo o quê? Estudando este livro. O nosso erro, muitas vezes, é nós não termos conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4:6, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje nós estamos a viver uma era de conhecimento. Sem conhecimento, as pessoas hoje não vão a quase lado nenhum. E o mundo hoje, as maiores empresas são empresas de conhecimento. As empresas digitais, as companhias. Hoje, o mundo é um mundo de conhecimento. E, meu irmão, nós que somos servos de Deus, temos de ter conhecimento da palavra de Deus para não perecermos. E neste livro, nós estamos a falar de um relógio de oração que tem como tema 4 forças. Nós vamos aprender que nós estamos num planeta que está ocupado por um exército do diabo. João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E neste livro nós vamos aprender que nós já não fazemos parte do governo do diabo. E que existem 4 forças, uma delas é a igreja, somos nós, e somos nós que vamos colocar todos os inimigos do mundo debaixo dos nossos pés. Então estude isso, prepara-te de 1 a 18, inscreva-se e estude a palavra de Deus. É isso. E temos esse livro. Os materiais estão disponíveis na editora Curiacos. Não só estes materiais, como relógio de oração, como este livro de guerra espiritual, como também os vários artigos que o apóstolo ele próprio usa neste programa para ensinar a palavra de Deus. Então, se você pretender ter algum destes artigos, e o meu conselho é tê-los para estudar constantemente, você pode não só obter através de numa das nossas igrejas Maná, espalhadas em vários lugares pelo mundo, mas também através do site da editora Curiacos, e por isso eu peço aos técnicos para passar este site da editora Curiacos. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS. E temos também a sua editora disponível em várias línguas: português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos,
entre em curiacos.com. Clique em Editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na Editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. E estamos nós de volta neste programa Basta Crer, para si que sintonizou agora no nosso canal e que está a assistir pela primeira vez ou então que já está habituado a ver este programa. É um programa de fé, é um programa da responsabilidade do presidente e fundador da Igreja Maná, o apóstolo Jorge Tadeu, e neste programa nós passamos várias fotografias de pessoas que já fazem parte da Igreja ou que querem participar, e se você quiser participar, envie também a sua fotografia, porque ela vai chegar aqui para chegar até vocês e até toda a parte do mundo. Temos contactos do SOS, mas também do WhatsApp, onde você pode fazer chegar os seus testemunhos, algo que Deus já começou a fazer na sua vida, algo de bom que Deus já está a fazer, claro. Deus é um Deus de bem, que quer o melhor para os seus filhos, mas se eventualmente há um problema a acontecer na sua vida, faça o seu pedido de oração também através destes números, porque no final do programa o apóstolo Jorge Tadeu vai orar por esses pedidos de oração e nós acreditamos, porque juntamos todos fé para que tudo fique bem, em nome de Jesus. E nós vamos passar agora para os momentos de fotografias, porque já nos chegaram fotografias, Exatamente. Paulo, e é sempre um momento aqui interessante do nosso programa, não é? Exatamente. E temos, quem é que nós temos aqui? A primeira fotografia que nós temos... Adivinha de onde vem? Vem de uma igreja espetacular. Da Igreja da e eu Amadora. Amadora. E a Luciana... Exatamente. É uma fotografia muito engraçada. Ela envia um coração de amor de Luciana. Luciana, nós também te amamos muito. Olha aqui um chique coração para si. Muito bem. E quem enviou foi a Jaqueline Gomes, que é a mãe da Luciana. A mãe da Luciana é a Jaqueline. Exatamente. Então, beijinhos para vocês. Temos agora outra fotografia com assim, um grupo de pessoas que está bem acompanhados. Bem acompanhados. Comida, com bebida, num ambiente agradável. E diz Atos 2:42 com o diretor, líder de bloco, líder de área, líder de GF da Igreja de Portimão, Beta Paulino. Portanto, estão aqui várias pessoas que fazem parte dos grupos familiares, então fizeram um convívio e estavam a... Se calhar, Bispo Léo, como disseste há pouco, há muita gente que está-nos a ver pela primeira vez. Sim. Não faz ideia do que é um grupo familiar. Exato, nem muito líder menos de o que bloco. é um líder de bloco. E Será nem- de quê? De uma e- parede de blocos? Líder de bloco. Bloco de paredes. Queres explicar um bocadinho? É basicamente uma cadeia de comando, não é? Onde há certos responsáveis, não é? Então, aqui diz líder bloco, portanto, num grupo há cerca de 20 a 25 grupos familiares, então, e por aí de cadeia para que cada responsável também tomar conta de até 5 grupos familiares. Então, eu penso que está aqui a cadeia toda de liderança dos grupos familiares de Portimão. Então, um abraço para Portimão, que é uma cidade muito bonita, no Muito Algarve, giro. e para todas estas pessoas que servem a Exatamente. Deus neste grande projeto Dos que é grupos familiares. Que é os grupos familiares, que são reuniões, Paulo, em casa Grupos das familiares, pessoas, sim, não é? exatamente. Grupos familiares é uma reunião que você pode ter em sua casa, uma reunião muito pequenina, ao longo da semana, a terça ou a quarta, onde alguém que foi treinado por nós vai ensinar a palavra, onde você pode, inclusive, ter a oportunidade de tirar dúvidas. E depois tem uma situação muito importante dos grupos familiares, que é lá onde tu crias raízes. Exatamente. E as raízes é que vão determinar a qualidade de fruto. Então, o grupo familiar é muito importante. Vêm chuvas, vem tempestade, bate na sua casa, vem o Covid e você não cai porque está firme num grupo familiar. Então, participe num grupo familiar. E pronto, vamos continuar. Temos muitas fotografias. Temos aí... Temos aqui o Gabriel, de UK. Exatamente. Boa noite, apóstolo e bispa e bispos convidados. Eu e a minha família estamos ligados. Gabriel, de UK. Um grande abraço para UK e vocês estão aí com
um ar mesmo fresh. Mesmo fresh. Yeah. O Gabriel é meu amigo, eu conheço o Gabriel há mais de 20 anos. A sério? Exatamente. E andou desviado, mas hoje ele está com um fogo de servir a Deus. Todos os dias, quase todos os dias, liga para mim a pedir Sério? Bíblia e tudo. Sim, E já está a pedir Bíblia, está na igreja de uma daquelas missionárias que está em Londres. Helena, talvez? É, a Helena, é. E ele já está a pedir, quer fazer os cursos, a mulher dele já foi batizada, já quase que vai abrir um grupo familiar em casa. Então, Gabriel já sabe, on fire, nunca mais olhar para trás. E depois, como não poderia deixar de ser, um grupo familiar de Canafistula, em Arapiraca, realizado com sucesso. Ivone Gregório, portanto, é do Brasil. Aí está um grupo familiar. Como os irmãos podem ver, um grupo familiar é em casa de uma irmã e pode reunir 2, 3, 4 pessoas. Nesse caso, essa fotografia é um grupo familiar de 4 pessoas, onde eles compartilham a palavra de Deus. Depois tem momentos também de confraternização muito importante, onde se cria raízes. E a seguir, Bispo Léo... A seguir temos também um momento fantástico, que é um momento de batismo. Batismo Elisa, deve ser desta Dona Elisa. Exato. Igreja do Portanto, Porto. a Igreja do Porto foi no dia 19 de setembro, então ficou aqui um momento registado e partilhado aqui no programa do Basta Crer e enviado pela Beatriz. Então, para a Dona Elisa, que eu penso que é a pessoa que foi batizada, muitos parabéns. Muitos parabéns. Temos agora 2 fotografias. Duas Sim. fotografias de capa. Exato. Uma delas é da preparação diária de um cristão, Exato. que é um livro do apóstolo, e outra fotografia também com a imagem do apóstolo, com uma fotografia do apóstolo, com alguns anos, Isabel do Cacém, a mãe do Tavares. Portanto, a mãe do Tavares... A mãe de Tavares. Também já conhece o apóstolo há muitos anos. E há muitos anos, exatamente. A seguir nós temos da Namíbia, o Ernesto David. Estou conectado ao programa Basta Crer, Namíbia. Ok, Ernesto? Grande abraço. Um abraço para a Namíbia. Agora temos aqui, agora sim, um doce. Não, na verdade não é um doce, é uma sorda. A sorda. O que é isso, a sorda? Olha, a sorda... A sorda. Já sei. Sabes ou não sabes? Não sei. eu vi logo. Não quero arriscar. Eu acho que leva pão. Ias dar barraca. Olha, viste, sabes? Acho que leva pão, qualquer coisa como isso. Exato, leva pão. Portanto, aquilo é pão com água e com uns temperos. Olha, e depois leva um ovo e depois leva... É bom. É bom. Então podíamos dizer a uma irmã, um irmão, se você está em conexão connosco agora, porque é que ele não envia... A primeira vez que eu experimentei, eu nunca gostei. Nunca tinha experimentado. Para te ser sincero, mas depois pensei assim, esse aspecto, o pão assim, tudo ali, úmido, não sei o quê. Mas depois é bom. É bom, mas sabe o que é? Tens que provar. Eu nunca provei, eu também... É como... há um outro alimento não, um outro pão que comem muito no Porto, que também não gosto muito. Tenho receio, é o pão... Aquilo que é... Esqueci-me o nome, mas é muito procurado. Ruth, ajuda. Francesinha. Olha, eu... Desafio alguém que está neste momento em contacto connosco, manda agora uma fotografia de uma francesinha. Exatamente. Vamos ficar a aguardar a francesinha, então. Bem picante. Então, esta sorda, um bem-aja a todos. Portanto, é uma sorda de tomate, estás a ver? E feita pela Carla Coelho, de Badajoz. Então, um abraço para Badajoz. Temos agora mais fotografias, várias fotografias. Portanto, que dizem... tão giro, né? De África. Yeah. E diz Domingos Santa Rosa, Igreja Missionária, Praia Bebé, Regional Catumbela. Muito boa noite. Eis alguns retratos da mega campanha de evangelização. Missionários Bispo Açude, Catumbela, não, Angola. bairro Açude. Bairro Açude. Catumbela, Angola. Sábado, dia 3 de outubro de 2020. Ou seja, sim. Catumbela é uma região que fica no sul de Angola, Benguela, e essa igreja parece-me é de um missionário, do Projeto 500, lá está. Este missionário também participa nos grupos familiares e ele com essas fotografias mostrou
como é que ele está a salvar pessoas nos grupos familiares. Então, muito importante isso. Depois a seguir temos... E vamos comentar esta fotografia, depois vamos ouvir uma música. Exato. E depois voltamos para as fotografias e temos ainda testemunhos. Temos Portanto, testemunhos. mas olha, uma fatia de bolo de chocolate ia mesmo a calhar, E aí? mas é para o apóstolo. É para o apóstolo, não é para nós. Ou não? Um bolo para acompanhar o programa do nosso apóstolo. Então, portanto, o bolo é mesmo para eles. Para eles, não é para nós. Mas eu acredito que nós ainda vamos receber a Francesinha. A Francesinha pronto, será a para nós. Francinha, esperamos pela Francinha. Francesinha! Irmãos, Francesinha! Franceses do Porto, vá lá! Muito bem. Nós vamos ficar com um momento musical, uma música de fé, e depois vamos voltar, porque ainda temos algumas fotografias, e depois vamos contar aqui 2 testemunhos que nós já temos aqui para vocês. Até já. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim, porque Cristo vive em mim e em ti. Cristo vive em ti e em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho fé. Neste programa de fé você também vai ficar com fé, certamente. Continuamos com fotografias que vocês fizeram chegar até nós, Paulo, e temos aqui um jovem perto do avião da Quinta do Tchal, não é? Exatamente. Boa noite. Ele diz assim: boa noite ao nosso apóstolo e à nossa Bispa Crícia, a todos envolvidos neste programa, bem-haja. Envio esta foto do meu amiguinho que hoje faz anos. Sou a Carminda e ele é o Martim. Muito obrigado a todos. Coimbra. Ora, parabéns por mais um ano de vida e que sejas muito feliz. Estes são os votos do nosso programa e de toda a Igreja Maná. É isso mesmo. Agora temos aqui uma fotografia. Boa noite ao apóstolo, à Bispa Crícia e a todo o time de serviço de apoio para o funcionamento e para a transmissão do programa Basta Crer. Esta foto é mais um dia em que acompanho o Basta na reposição, pois acompanho toda a noite através da rádio e pela manhã vejo o programa na Igreja Online. Dou desde já graças a Deus pela visão dada ao apóstolo que tem ajudado não só a mim, mas a todo o ministério. Daniel Neto, de São Tomé e Príncipe. Um abraço para São Tomé e para ti, Daniel. Continua sempre firme a ouvir a palavra de Deus. E depois temos aqui, boa noite, apóstolo. Boa noite, apóstolo, Bispa Crícia, aos bispos convidados e a todos do programa Basta Crer. Hoje os meus parabéns vão para Luana, que está fazendo 18 anos. Está fazendo, Brasil, hein? Minha irmã de outra mãe, Samia Ribeirão Preto. Exatamente. Agora não sabemos quem é a Samia, se é da esquerda ou da direita. Seja como for, parabéns. E veio de Vila Nova de Mil Fontes aqui um prato com batatas fritas, uma coisa assim boa. Depois aqui um bife com uma salada de Inglaterra. Também veio aqui um grande bolo de chocolate
que vem de Cuba. Também participam várias vezes, assistindo à reunião de senhoras. Outra fotografia, já exatamente, aqui está ela. É da pastora. Exatamente. Da pastora Gisela. Gisela, exato. E por último, temos aí GF de Canafissula, Arapiraca, Ivone Gregório. Muito obrigado por todas estas fotografias que fizeram chegar até nós. Podem continuar a enviar, vamos ficar com todas elas registadas. Temos agora testemunhos e o Paulo já tem preparado. Tem preparado aqui um testemunho bem fresquinho, bem novinho, da irmã Sônia. E ela diz assim, a Sônia: na sexta-feira fiz o pedido de oração para o teste ao Covid-19. Desse negativo. Ela fez esse pedido na sexta-feira para que o teste desse negativo. Disse que tem seguido os ensinamentos do apóstolo e inúmeras vezes ela ouve o programa Basta Crer. Hoje envio esta mensagem para compartilhar a alegria, pois acabei de receber o teste negativo ao Covid-19. A Sônia ouviu, pediu oração e foi curada e foi diagnosticado negativo ao teste de Covid-19. Um grande testemunho, um grande milagre nos tempos que correm. Sabemos que o Covid tem estado a ceifar inúmeras pessoas. Mas saiba, meu irmão, Isaías 53, 4 e 5, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Salmo 91, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Isaías, qualquer coisa que eu agora não sei bem de cor, diz que nenhuma ferramenta ou nenhuma arma apontada Isaías contra 54, nós 17. prosperará. E prosperará, exatamente. Portanto, Bispo Leo, tenho aqui mais um, temos montes. Aqui é a irmã Marta que diz que, eu vou resumir, diz que o irmão tinha as veias entupidas. Fez o pedido de oração, o irmão iria para as urgências para ser operado, mas ele não foi operado, não foi preciso fazer a operação e já não tem problemas das veias, porque as veias estavam entupidas e ele está curado. pode ser perigoso, não é? E pode ser... Então, o coração é que bombeia o sangue. É mesmo Então, muito meu irmão, perigoso. basta crer. Basta crer. Este é mesmo um programa de fé e é mesmo esta fé que é transmitida através das mensagens do apóstolo e que fazem estas e tantas outras pessoas ouvir, ganhar fé no coração, a certeza, a convicção que tudo vai ficar bem, não é Paulo? Exato. A confiança neste Deus que não falha, que é um Deus sobrenatural, é um Deus que ajuda, que abençoa, que faz aquilo que é o impossível. É este Deus que está presente na vida destas pessoas, é este Deus que tem ajudado milhares e milhares de pessoas. E nós estamos assim quase a terminar este primeiro bloco de fotografias, de testemunhos, de anúncios até. Exatamente, de encorajamento às pessoas. De encorajamento e não quero deixar de lembrar que temos o número do SOS, o número do WhatsApp, onde você pode continuar a fazer chegar os seus testemunhos, as suas fotografias, aquilo que Deus está a fazer na sua vida, ou até também um pedido de oração sobre a sua vida, sobre alguém que você conhece que está a passar momentos difíceis. E certamente há muitas pessoas que estão a passar momentos difíceis agora. Sim. Então nós estamos aqui, o apóstolo vai orar, vai pôr fé e depois começa uma vida nova, não é? Exato. Porque não é só oração, mas a pessoa depois tem que decidir andar com Deus e começar a ir a uma igreja que é a casa de Deus. Exato. É mesmo isso, Bispo Leo. É mesmo isso. Então, já sabe, nós contamos consigo, contamos com a sua participação neste programa do Basta Crer. Paulo, nós estamos mesmo a terminar. Queres enviar um abraço às pessoas, porque já de seguida vamos ter a presença do nosso apóstolo. Então fica aí, um abraço para todos, já sabe, Deus é meu amigo, Deus conta consigo, Deus está connosco. Tchau, tchau, Deus abençoa. E a próxima música, qual é que é mesmo? Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. E, portanto, Deus é nosso amigo. Até já. Vamos ficar com esta música. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim,
prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Deus é meu amigo e Deus é seu amigo. Nós estamos a viver tempos históricos cheios de perturbação e de confusão, mas há um Deus. E, Cristal, o que é que tu tens a dizer? Eu tenho que dizer que Deus também é meu amigo. E então o que é que tu queres E sugerir temos às aí- pessoas que estão aqui a olhar para os telefones? Sim, temos o WhatsApp, temos o SOS, você pode ligar para lá, mandar uma mensagem, fazer o seu pedido de oração, nós vamos orar para si no final do programa. Também pode mandar um testemunho, ou então mandar uma foto, muitas coisas. E também, se você quer marcar uma consulta pastoral, você é um novo está com um problema, então pode ligar também, porque aí nós arranjamos, né, o nosso call center, depois arranja um bispo, fala com o bispo para acompanhar você, para que você vença na vida. É isso. Muito bem, então nós neste programa, ali o time pode sentar, nós neste programa temos um grande objetivo que é gerar fé no seu coração, porque com fé nós vamos vencer. Mas é a fé que vence o mundo, não é aquela fé que as pessoas às vezes pensam que é verdadeira, que consiste apenas em acreditar que Deus é bom, mas depois há misticismo, há coisas que, enfim, não vêm na Bíblia. Fé, como eu gosto de dizer, e não importa quantas vezes você já ouviu, é importante ouvir outra vez, fé é uma força que, à semelhança da eletricidade, não se vê, mas existe e gera bons resultados. E fé é uma força que vem para dentro do seu coração, por ouvir e ouvir e ouvir repetidamente a palavra de Deus. Fé para finanças é ouvir muitas vezes a palavra que Deus diz acerca de finanças. E assim vai para qualquer outra área da sua vida. E fé é uma força que sai do seu coração para ir trabalhar a seu favor. Por que meios? Por falar, por agir. E agora vou acrescentar mais um ingrediente, que é uma lei que eu quero ensinar também, já comecei a ensinar, que é por você ter imagens corretas na tela do seu coração acerca da sua saúde ou das finanças, seja do que for. Portanto, assim como você tem um telemóvel, por acaso eu hoje não trouxe, estás aí? Eu tenho aqui. Estás aí. É um telemóvel que precisa ser carregado constantemente, porque senão a bateria se gasta. Também o seu coração precisa ser carregado constantemente com a palavra de Deus e por isso a gente fala muitas vezes em ter comunhão com Deus, que é exatamente para isso, em que na primeira parte da comunhão com Deus, de manhã, por exemplo, você dedica 20 minutos, divide em duas partes. A primeira, medita, lê devagarinho certos versículos bíblicos que você precisa, e depois, da segunda parte, você ora em línguas, você louva a Deus, você fala as coisas que não são
como se já fosse. Bem, então, fé é isso aí. E quando se trata de finanças, você precisa de aplicar uma lei que é a lei de semear para colher. E essa lei diz o quê, Cristão? Essa lei está descrita em Marcos 4, 26, e foi Jesus mesmo que falou esta lei. E ele diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse da noite ao de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-la logo a força, porque está chegada a ceifa. Então, Jesus está a ensinar uma lei que eu vou chamar a lei cardinal do reino de Deus. Funciona para crentes e descrentes. Funciona hoje, no futuro, depois de Deus acabar com este planeta e todos os céus e terras e fazer tudo novo, ele vai continuar a fazer as coisas desta maneira. A maneira de quê? De semear e colher. O próprio Deus funciona desta maneira e já para trás sempre foi assim. Então, se você entender esta lei, você vai entender muitas coisas, não só da Bíblia, mas da vida. E esta lei é usada em tudo no reino de Deus. Então, quando se trata de finanças, esta lei está em vigor. E é por isso que Jesus disse, por exemplo, dai e se-vos-á dado. Ou seja, eu tenho que semear primeiro para colher depois. É por isso que Deus nos instituiu a lei de honrarmos a Ele com dízimos, não para pagar alguma coisa, mas para honrar a Deus com finanças, com 10% daquilo que a gente ganha ou aquilo que a gente quer ganhar. E, portanto, o nosso dinheiro são sementes e não vale a pena pensar que vamos orar e chorar e pedir, porque isso não vai comover Deus, Ele já está comovido. Por isso Ele enviou Jesus para nos vir ajudar, libertar, salvar, etc. E não adianta também dar ordens a Deus, não é? Oh, Deus faz assim, oh, Deus vai ali, oh, Deus faz acolá, oh, Deus diz ao meu patrão para me aumentar. Não adianta, porque Deus não obedece a ninguém. Nós é que temos que obedecer a Deus, e Deus estabeleceu leis e Ele não muda. Deus não muda. Então, esta lei de semear para colher existe. Eu gosto muito também de ensinar, e ultimamente tenho falado assim, de agricultura financeira, que consiste em nós sabermos que há vários tipos de sementes financeiras e cada uma delas tem um propósito específico. Quando há pouco eu vos mencionei sobre dízimos, significa que eu estou a falar de um tipo de semente que é a mais importante de todas, que é a semente que estabelece o padrão de vida. E, ao mesmo tempo, é essa semente que faz com que o diabo fique amarrado nas suas finanças para não trazer contas extras e confusão, etc. Mas há outras sementes. E hoje vamos falar, mais uma vez, de uma semente que eu gosto de chamar-lhe semear em tempo de fome. Que consiste em uma pessoa estar muito aflita, uma pessoa tem um problema grande e não sabe como há de resolver esta dívida, ou perdeu o emprego, agora com a Covid-19, infelizmente, estamos muito assim, ou a pessoa tem situações de dinheiros amarrados, enfim. E a pergunta que se põe é esta: será que Deus tem um milagre para mim? Sabe a resposta qual é? É que sim. A resposta é que Deus não só existe, mas é seu amigo. Ele quer o seu melhor. E nada é impossível para Deus. E por isso esteja com atenção àquilo que eu vou ensinar hoje, a minha mulher, porque Deus pode e quer fazer um milagre financeiro na sua vida. Será que você é uma dessas pessoas de que a gente ouve falar aí pelos canais de televisão? Então, ontem fiquei mesmo perturbado. Há uma instituição de caridade, acho que é Caritas ou Caritas, não me lembro o nome, que dá de comer a muita gente. Já ultrapassou os seus limites. E o Estado diz que há muito mais do que isso. Há para aí meio milhão de pessoas. Já viu o que é que isso significa? Pessoas irem pedir porque estão com fome, perder o emprego. Será que você é uma dessas pessoas que tem um negócio e já perdeu o negócio
ou está à beira de perder o negócio, será que há uma solução para si? Felizmente que sim. E não só, felizmente, porque vem na Bíblia, mas quero dizer que nós temos muitos e muitos testemunhos. Vou pedir ali ao Bruno para ir ali, não sei se dá para a moça ali, Ruth. a Ruth apontar aqui a câmara para esta televisão, porque eu quero lhe dizer que você pode consultar uma das nossas páginas, onde tem muitos e muitos testemunhos de várias ordens, para que você fique animado, porque se Deus fez um milagre na vida destas pessoas, também vai fazer na sua vida. Então, Bruno. estamos aqui no site Basta Crer. Então, na parte onde diz testemunhos, se você vier aqui... Abre aí assim. Sim, grande. Isso, testemunhos. O que é que se faz? Então, se você vir aqui e carregar neste item... Carrega. Eu vou carregar. Você vai ver uma página que diz testemunhos, em grande, certo? E aqui em baixo, você, se quiser, pode dar o seu testemunho, ou então aqui nós temos uma parte a dizer testemunhos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, onde diz cura divina, família, finanças, libertação, oculto e salvação. Então, isto são testemunhos que nós tivemos ao longo do Basta Crer desde o início, e estão todos aqui para poder testificar e ajudar as pessoas. Portanto, se quiserem ver e ler, eles estão todos aqui, neste caso, seja cura divina, família, finanças, libertação, oculto, salvação. Você queres o Bruno? Sou eu. Ok, obrigadinho. Então agora eu vou escolher aqui assim, finanças. Finanças, filma lá ali o ecrã, tem montes de testemunhos. Eu vou ler um, podes filmar a minha cara, porque assim não se vê muito bem. E diz assim, tem um negócio que fechou durante a pandemia. E esta pessoa exercia outra atividade em paralelo, mas era complicado. O seu marido também teve de ficar em casa e no início tiveram muito medo do futuro, mas agarraram-se à palavra de Deus e não deixou de honrar a Deus com dízimos e ofertas. Ou seja, é um casal que eu tirei ao calhas, acho que é um anónimo, pois. Tirei ao calhas. E, portanto, eles, durante a pandemia, estavam aflitos, como toda a gente, como é que vai ser, o negócio está fechado, depois mandaram fechar as lojas. Mas eles decidiram pôr em prática aquilo que aprendem na igreja. Nomeadamente que há um sistema, o sistema de Deus, que funciona com loja aberta ou fechada, com pandemia ou em tempo de prosperidade, que funciona sempre porque é o sistema de Deus. E, portanto, naturalmente, temorosamente, eles puseram em prática as leis de semear para colher, como eu disse há pouco, os dízimos, etc. E estavam sempre ligados a este canal, não é? Ao nosso canal, que é o TV... Nós temos vários canais, aqui também está descrito. Temos o TV Curiacos, temos o TV Curiacos em várias línguas, etc. Aqui no Basta Crer tem lá um sítio, um espaço para dizer onde é que estamos. E também estavam sempre a assistir a este programa para ter fé. E então diz aqui que de repente conseguiram um emprego, veja só, e sempre tiveram as suas necessidades supridas, inclusive um projeto que tinham, um projeto que a pessoa tinha, foi concretizado em tempo recorde. E neste momento já abriu o negócio e está a funcionar e está melhor que antes. Porquê é que esta pessoa teve este sucesso? Porque ela descobriu este segredo, que as leis de Deus funcionam, quer o negócio seja aberto ou fechado, quer seja despedido ou não despedido, quer esteja em tempo de prosperidade ou em tempo assim de Covid-19, porque Deus tem um sistema que funciona sempre. E, portanto, é sobre esse sistema que nós vamos falar mais uma vez hoje. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que, quem sabe, você está a passar uma crise financeira,
temerosamente pensa, puxa, como é que eu vou fazer? Já nem sabe o que há de fazer à sua vida. Saiba que Deus tem um milagre para si e que se você fizer, eu acredito que sim, o que a Bíblia ensina, o que Deus diz, você vai sair dessa crise, como esta pessoa, e vai ficar melhor que nunca. E agora, para brilhantar a festa, vamos aqui ouvir o Timo Curiacos, vai tocar o quê? Basta crer. É isso, basta crer. Se você crer em Deus e nas suas palavras e promessas, você também vai vencer. Vamos lá então ouvir a música. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Linda música. E eu tenho a certeza que não só traz, enfim, ânimo, mas fé ao seu coração. Basta crer. É mesmo bonita esta música, mas a sua letra é muito verdadeira. Hoje nós vamos falar da história de uma mulher que era viúva, era crente e tudo, mas teve um grande problema. Mas ela fez tudo certinho. É sobre isso que nós vamos falar. E trata-se de uma viúva que viveu há muito tempo, Sim. no Velho Testamento, e cuja história está descrita no livro de 2 de Reis Sim. 4. 2 Reis, capítulo 4. 4. Então, lê lá e explica-te. Ok. Então aqui fala que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu. Então, vemos aqui que ela é crente, né? Então ela foi ter com o profeta Eliseu e diz assim: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Imagina o problema que ela tinha. Ela já tinha perdido o marido morreu, entretanto ficou com dívidas, não tinha maneira de pagar. Veio o credor, então diz: paga-me. Ela diz: não tenho nada, não posso fazer. Então ele diz: então pronto, dá-me os teus filhos. Então ela, em primeiro lugar, ela correu para o homem de Deus. Só Deus tem a solução. Então, isto que ela fez, e fez muito bem. Entretanto, Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? Declare-me o que é que tens em casa. Né? Primeiro ele diz: mas o que é que eu posso fazer? Quer dizer, ele não era um banco, ele não tinha lá o dinheiro para pagar as dívidas. Então ele fez uma pergunta, ele diz assim: o que é que tu tens em casa? Deus sempre pergunta se nós temos alguma coisa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite.
A única coisa com algum valor que ela tinha em casa era uma botija de azeite. Mas isso não dava nada, não dava para pagar esta dívida. Então o profeta disse a ela, ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Então, o interessante, em primeiro lugar, é aqui que ela não diz nada. Ela não diz, mas o que é que vai acontecer? Não. Ela fez, ela obedeceu. Ela partiu, pois, dele e fez exatamente isso. Fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles lhes trazia os vasos e ela os enchia com este vasinho pequenino que ela tinha de azeite. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, diz ao seu filho, traz-me ainda mais um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então, quando ele disse não há mais vaso nenhum, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E o profeta diz, olha, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Muito bem, essa história é uma história fantástica. E como eu costumo dizer, quando nós lemos uma história na Bíblia, nós não devemos apenas ler a história como se fosse apenas uma mera história ou uma história que sim, é da Bíblia, mas devíamos pensar assim, que leis de Deus é que estão aqui a funcionar. Ou o que é que eu posso aprender com esta história? A ver? Porque é que esta mulher teve uma grande libertação, um milagre financeiro? Como? Porquê? O que é que alguém fez para que isto acontecesse? Porque se eu fizer o mesmo, eu também vou ter o mesmo sucesso. Sim. Então, o que é que aconteceu? Esta senhora, já vimos que era uma crente. E o marido, por qualquer motivo, e deixou contas por pagar. E naquele tempo, o costume é que as senhoras não trabalhavam, tomavam conta da família em casa e, portanto, ela não tinha nenhum negócio. Conclusão, era também, naquele tempo, o costume que quem não pagasse as contas tinha que vender os filhos. E foi o que lhe vieram dizer. Os credores vieram dizendo, olha, se não pagas, vou levar os teus filhos para serem escravos. Pense bem como é que a alma desta mãe deve ter ficado. Deve ter ficado de rastros. Então agora vão ficar com os meus filhos. O que é que vão fazer às minhas filhas? Pense bem nisto. Não devemos ler a história como se estávamos aqui a tomar um cafezinho e tal, um bolo. Não, o assunto era bastante grave. Claro que você também está em direto connosco. Há de haver pessoas que também estão numa situação, não é igual a esta, mas de uma gravidade também enorme. Como é que vamos fazer? E ela fez uma coisa acertada. A primeira coisa que ela fez foi ir falar com o homem de Deus. Também você pode fazer isso hoje mesmo. Está aí assim a passar em rodapé os nossos telefones do SOS ou do WhatsApp. E você pode telefonar ou escrever, né, no WhatsApp, a pedir ajuda, a pedir oração, a pedir até para ser contactada por um bispo ou pastor para ter acompanhamento pastoral. Foi o que esta mulher fez. Ela foi uma mulher sábia. Ela voltou-se para o homem de Deus. O homem de Deus não é um campeão. Ele é um representante de Deus. E como representante de Deus, ele não está, e eu também sou, não é apenas para orar, mas é para dizer o que é que Deus diz. E encaminhar a pessoa no caminho certo. E se a pessoa fizer isso, tudo vai correr bem. Então, ela foi falar com o homem de Deus e disse-lhe o que é que estava a acontecer. E então ele perguntou-lhe assim, o profeta, chamava-se Eliseu, perguntou assim, então o que é que tu tens? E ela disse, eu não tenho nada. Não tens nada? Não. Só tenho uma botija de azeite e mais nada. Uma botija de azeite é um frasco, imagina este copo, tem um bocado de água. Imagina que ela tinha uma coisa assim,
com azeite. Naquela altura o azeite tinha valor. Mas quer dizer, o que é que ela ia fazer com uma botija? Está a ver? E o que é que o homem de Deus disse? Primeiro eu penso que ele ficou aflito. Porque também muitas vezes vem pedir oração e é cada coisa. Mas de repente o Espírito Santo vem ao homem de Deus e ele já sabia o que é que tinha que fazer. Ele disse assim à mulher, olha, faz assim, vai aos teus vizinhos e pede vasos grandes emprestados. O máximo número possível de vasos. Depois, fecha-te dentro de casa com os teus filhos, pega nesse botija pequenina e enche vaso após vaso após vaso. Pensa bem, que conversa mais maluca é esta? Não tem lógica nenhuma. Como é que eu, com um vaso pequenino, consigo encher um vaso grande? E para mais, como é que eu vou encher o vaso número 2, número 3, sempre com o mesmo vaso pequenino? Isto é a lógica humana, está a ver? Mas sabe uma coisa? Deus não está restrito, amarrado, prisioneiro das lógicas humanas ou das leis humanas. Deus é um Deus sobrenatural. Deus tem o poder para fazer tudo e mais uma coisa. E Ele quer. Então, agora vamos olhar para a senhora. Ela podia ter dito assim, este homem de Deus está maluco. Como é que vai ser? Isto não tem lógica nenhuma. Mas ela não teve essa atitude. Ela acreditou no homem de Deus porque sabia que ele era um homem de Deus pelos frutos dele. E em vez de desonrar o homem de Deus, chamando-lhe nomes e insultando, honrou o homem de Deus pensando, bem, ele está a falar o recado de Deus, então eu vou fazer. E assim também é consigo. Quem sabe você é uma pessoa que nos está a ver pela primeira vez ou está-nos a ver nos últimos tempos e pensa assim, eu também preciso de um milagre financeiro. Mas o que este homem me está a dizer não é nada normal. Só que tem um detalhe, é que eu sou um mensageiro de Deus. Estou-lhe a trazer o recado de Deus. E estou-lhe a mostrar que, quando no passado isto aconteceu, e alguém obedeceu a esta ordem de Deus, ele venceu. Também aquele testemunho que vimos no nosso site, também foi assim. Então, Deus também pode e quer fazer o mesmo consigo. A ver? Agora o que acontece? Ela acreditou, foi pedir os vasos emprestados e foi e pegou num vaso e encheu o primeiro vaso grande com uma botija pequena. Por quê? Porque Deus multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, aquilo que colocamos na mão dele. Então, ela vai para o segundo vaso e continuou esta botija, este copo, este vaso pequeno, a não se esgotar. E Deus, mais uma vez, multiplicou, boa medida, recalcada, sacudida e encheu o vaso grande. E encheu todos os vasos que estavam lá em casa, até que não havia mais nenhum. E, curiosamente, como Deus sabe tudo, quando este vaso acabou de encher, este vaso pequenino, acabou de encher os vasos todos, este desapareceu, já não tinha mais nada. Olha que coincidência. Então ela foi dizer ao profeta e o profeta disse, vai vendo tudo, paga as tuas dívidas e vive do resto, que era muito dinheiro. O que é que isto tem a ver consigo? Tudo. Porque também você que está a passar por uma crise precisa de dar o seu vaso, a sua botija com azeite. E aí estamos a entrar num tipo de semente que se chama semear em tempo de fome. Consiste em Deus multiplicar o que você entregar na mão, boa medida, recalcada, sacudida, mas num tempo extraordinariamente rápido, para que você consiga cumprir com as suas obrigações financeiras, porque Deus nunca chega atrasado. Está a ver? Então, em tempo de fome, em tempo de crise,
O que você precisa é de vir à igreja, homem de Deus, e dizer, está aqui algo que me custa, algo precioso, a minha semente em tempo de fome. Eu sei que há de haver pessoas que são do mundo, que não entendem estas coisas, que vão dizer, ou no mínimo pensar assim, estes homens são os descarados. Está a ver? Eles querem roubar o povo. Está a ver? A pessoa já está aflita e eles, em vez de dar dinheiro à pessoa aflita, ainda lhe pedem dinheiro. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós somos assim tão maus e tão enganadores, por que é que temos cada vez mais pessoas? E por que é que elas não se queixam e antes estão felizes? É porque se calhar funciona. Já pensou bem? Pois. Será que é toda a gente estúpida menos a pessoa que acha que nós é que somos enganadores? Será que durante estes anos todos conseguimos sempre enganar as pessoas? Não. É porque realmente esta lei é a lei de Deus e funciona. E sabe qual é o problema das pessoas, do mundo? É que elas só conseguem acreditar naquilo que elas aprenderam ou que veem. E, portanto, pensam assim, se eu não conheço, não existe. Porque eu sou o centro do mundo, eu é que sei tudo. Se eu nunca vi, não existe. Porque eu é que sou o centro do mundo, sou o sabichão. Não, você não é nada de sabichão nenhum. Você não sabe sequer como é que o seu telemóvel funciona. Você sabe lá, empresta aí o telemóvel. Como é que chegam aqui ondas, transformam em voz, em vídeo, e como é que você fala para aqui numa coisinha pequenina e está em contato com alguém na China, no Japão, na América e no Brasil. Você sabe? Não sabe. E você vê essas ondas? Não vê. Você vê a eletricidade? Não vê. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Há animais que veem coisas que você não vê. Então fica muito mal. É um sinal de falta de inteligência alguém me dizer uma coisa dessas. Eu não acredito porque eu não vejo. Eu não acredito porque nunca me ensinaram e, portanto, não existe. Não é sinal de inteligência nos dias de hoje, quando tem acesso a tanto estudo, internet, etc. Não. Seja uma pessoa sábia. Seja uma pessoa que entenda que há leis que são superiores às que vocês conhecem, que nós conhecemos. E esta é uma lei de Deus. Quando nós semeamos, e principalmente em tempo de fome, e damos o nosso melhor, eu não posso dar sobras a Deus. Não posso dar restos, porque senão eu vou colher, boa medida, recalcada, sacudida de restos. Porque a lei continua a ser baseada na básica. O que eu semear, vou colher. O que eu preciso de colher, eu tenho que semear primeiro. Ai, apóstolo, olha por mim, porque quando Deus me abençoar, vou dar à igreja. Ouça, você está a querer que as coisas façam ao contrário, não vai dar certo. Dinheiro não vem por orar, dinheiro vem por semear. E quando alguém semeia em tempo de fome, que é o caso desta mulher, vai ter um milagre. Vai ter um milagre. Vai ter um milagre financeiro. Por quê? Porque é o sistema de Deus. Então, dentro de instantes, nós vamos passar uma placa para que você ponha em prática esta lei. Principalmente você que está aflito, precisa de um milagre. Quem sabe você até está a passar fome. Sabe a coisa? Deus sabe tudo. Deus sabe quem é você, onde é que você está, e nada é por acaso. Você acha que é por acaso que está a assistir este programa? Não. É porque Deus tinha um encontro consigo. Deus já sabia que você existe, que está a passar por isso, então fez com que de propósito você tivesse a assistir a este programa, a este estudo, para lhe dar o recado. Se você semear em tempo de fome, também Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se você, de preferência, devia ir à igreja, uma das nossas igrejas, vai ao site e procura uma igreja, e começa a andar com Deus. E honra a Deus lá, com as suas finanças, na sua igreja. Mas há pessoas que não moram perto de uma igreja ou qualquer condicionante, não podem ir, ou até moram muito longe, num país onde a gente ainda não estamos lá. Então, por isso, com estas tecnologias modernas, nós podemos, como que ter uma igreja online, podemos ter
estes avanços tecnológicos para poder fazer, ouvir e fazer a palavra de Deus. Então vai aparecer agora uma placa para que você saiba como é que você pode semear e ao mesmo tempo vamos ouvir uma música com o Timo Curiacos. Dai, dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer. E agora estenda o seu braço sobre mim, sua mão, para que eu, ao orar, transmita a unção de Deus na área financeira, para si, para a sua família, para o seu emprego, para o seu negócio. Senhor Jesus, graças te dou por nos ensinar estes grandes segredos. Te louvo porque a tua palavra é sim, amém e verdadeira. E assim eu declaro que não é só a igreja que está abençoada, mas todos aqueles que estão em direto conosco, aqueles que, sendo ou não da nossa igreja, estão a praticar estas leis de Deus e, portanto, Senhor, toda a glória, toda a honra para ti. Amém. Dai, dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, muito bem. E agora nós vamos falar sobre fé. Outra vez, vamos continuar a falar sobre fé. E eu quero ensinar leis de Deus acerca de fé que vão complementar, ser adicionadas às leis que temos falado até à data. Eu vou pedir à minha mulher que explique porque que eu estou a dizer que... Porque que é bom saber mais leis de Deus? Então, porque tudo no reino de Deus não são leis separadas. Na verdade... Eu disse ao time para se sentar, Sim. mas não é para sentar, porque eu quero que toquem um hino de fé. Ok, Mas está bem. depois tu falaste, então diz lá. Depois eu falar, primeiro fala, pronto. Então Deus não é um Deus que pronto, tem uma leizinha ali e ali se eu faço certo tem resultado, mas se eu não faço, não faz mal. Não. Com Deus é tudo ou nada. É 100%. Então nós temos de saber o máximo de leis, porque se eu faço uma coisa certa, então eu vou ter um resultado. Se eu faço outra coisa também, uma outra lei também, então isto vai dar força a esta primeira coisa que eu faço. Agora, se eu faço uma coisa que eu sei que Deus não gosta, então isto até pode desfazer as outras coisas boas que eu estou a fazer. Então, o cristianismo é uma maneira de viver, então implica muitas leis, muitos princípios. Nós temos que saber o máximo possível acerca de Deus e das coisas de Deus, porque assim você vai ter mais e mais e mais sucesso. Cristo estava a dizer, e uma grande verdade que é, se você não souber quais são as coisas que irritam a Deus, e você vai acabar por irritar a Deus, vai estragar até as coisas boas que você possa fazer. Então, temos que saber o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta e como é que as coisas funcionam. É por isso que também é bom que você se inscreva, por exemplo, na escola bíblica, ou que todas as noites esteja aqui conosco a ouvir a palavra de Deus, e você vai ficar a saber cada vez mais e mais, e assim os seus resultados serão maiores, mais rápidos, e daí vai. Bem, vamos lá ouvir uma música de fé que diz, vivendo em fé. Nós temos que aprender a viver pela fé, que é viver pelo sistema de Deus, pelas leis de Deus, porque as leis dos homens está à vista, estamos todos fartos. Sabe uma coisa? Nós hoje estamos a assistir no mundo a um descalabro. A falta de moralidade, falta de integridade. Os nossos dirigentes
mentem de toda e qualquer forma e feitio. O povo cada vez está mais escravo, mais empobrecido. E, portanto, já começaram pessoas a passar tanta fome que até já batem na polícia, já querem se separar, países se querem dividir. A coisa não está bonita. Porquê? Porque esse sistema não é bom. Mas o sistema de Deus é bom e funciona. Chama-se isso viver pela fé. Vamos lá ver, então. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. E fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muito bem, então hoje eu vou continuar a falar sobre, escreva o seu futuro, sobre o futuro. Eu tenho ensinado que o futuro está em branco e, portanto, não vai buscar nem as coisas más do passado, também não vai buscar as coisas boas do passado. Isto é muito importante nós sabermos, porque por vezes as pessoas pensam assim, a vida tem-me corrido muito mal, por isso já sei, pronto, esse é o meu destino. Não é nada. O teu futuro está em branco. Por outro lado, também há pessoas que dizem, não, eu sei que vai tudo correr bem, porque ultimamente tem tudo corrido muito bem. O teu futuro não vai buscar o sucesso do passado. E o teu futuro está, na verdade, nas tuas mãos. Muita gente pensa que o futuro está nas mãos de Deus, e em parte está, não é? Mas nós temos que fazer alguma coisa. Porque quanto a Deus, Ele já fez tudo o que era preciso fazer. O que é que Deus já fez para que as pessoas... Estás com um michão no nariz? Não, era um pozinho que é pronto, mas já passou. Então diz lá. Eu não ouvi a pergunta. Estava tão concentrada para não fazer barulho. Estava a dizer que Deus já fez tudo o que era preciso. Sim. É? O que é que Ele já fez que era preciso? Então, quando Deus mandou Jesus para a Terra, então Jesus morreu por nós. Então, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados, né? Pagou os nossos pecados. Ele tomou as nossas doenças. Ele tomou a nossa pobreza. Toda maldição Ele tomou sobre Ele. Então, Ele tomou isto tudo, então, em troca, Ele tem para nos dar saúde, as bênçãos, riquezas, prosperidade, felicidade, tudo. Então, Ele já pagou para tudo. Então, agora cabe a nós pensarmos no futuro, planear, ter sonhos, ideais e por aí fora. Agora, o que Deus falou ao meu coração é muito interessante. Quando uma pessoa está numa situação muito má, a pessoa tende a parar de pensar no futuro. Ela quer resolver o presente, o problema atual. E mesmo quando as coisas já estão mais ou menos equilibradas, ele está com medo. É o caso dos dias de hoje da pandemia. Está muita coisa fechada, muita coisa, muita gente a sofrer, muita gente a perder o emprego. Então, as pessoas automaticamente, é natural, começam a pensar, pois, eu agora não posso fazer planos para o futuro. Eu sou empresário, mas não posso investir.
eu sou uma pessoa normal, eu não posso pensar em sei lá o quê. Mas não é bem assim. Porque eu comparo a nossa vida e o nosso futuro a andar de barco à vela. Eu gosto de andar de barco à vela. E quando há muito vento, a pessoa está no meio do mar e vem um temporal e o vento sopra forte como nunca. O pior que você pode fazer é pôr o barco de lado, vai cair. Ou parar. Não tem um vetor que vença o outro vetor do vento. Então o que é que se faz? Põe-se o barco não de costas para o vento, porque isso é perigoso, é preciso saber muito para não destabilizar. Mas você põe o barco aproado para o vento, aí a 10, a 20, 30 graus de lado, e o vento sopra nas velas e causa um efeito que é um vetor que empurra o barco para a frente. É o mesmo, na verdade, que acontece com as asas do avião. O motor dá força ao avião para andar, mas o que levanta o avião ao manter lá em cima é a asa. A asa do avião tem a forma de uma vela vela de barco à vela. E quando se gera o vento na vela, geram-se forças no avião para cima e no barco à vela para a frente. Então o que acontece? O barco vai para a frente. O avião vai para a frente. O que é que eu quero dizer com isto? Ok, estamos em pandemia, estamos numa situação muito crítica, mas o pior que podemos fazer é parar. Parar de sonhar. Parar de idealizar. Parar de querer ir para a frente. Porque senão, o que vai acontecer é que a pandemia, com o vento e temporal, empurra você para trás. E é o que vai acontecer a muita gente. Porque não conhecem Deus, não andam com Deus. Quando derem conta, estão lá muito para trás, com muito menos capacidade financeira, familiar, social, etc, etc, etc. Então, como é que nós que temos Deus podemos vencer? Não basta dizer que somos crentes. Não basta dizer que Deus é por mim e tal, tal, tal. É preciso saber segredos. E este que eu estou a contar é um segredo. Eu tenho que sonhar. Sonhar, idealizar algo de bom, desejar algo bom, positivo, é uma coisa dada por Deus ao ser humano. Deus não deu isso aos gatos. O gato é sempre gato. O cão é sempre cão. Não constrói nada. A ver? Os animais não constroem casas, nem carros, nem aviões. Porque não têm essa capacidade. Os demónios também não. O que o diabo queria era ter essa capacidade. E ficou cheio de raiva porque Deus deu a nós. Fez uma criatura muito superior a ele. Está a ver? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é das coisas mais importantes é esta. A capacidade de sonhar, de idealizar, de desejar ir em frente, alcançar coisas novas e melhores. É de Deus. Agora, eu não posso pôr isso acima de Deus, não é? Não posso ir atrás de coisas. Eu vou atrás de Deus e, aprendendo estas leis, tudo o resto me é acrescentado. Então, o que eu quero dizer, mais uma vez, é que, mesmo durante esta pandemia, não é bom que a pessoa estagnize ou que deseje apenas safar-se e já sabemos que isso vai durar mais coisa, menos coisa, mais um ano, quer dizer, é um desastre, é uma chatice, é um cansaço. Não. Nós podemos aproar para o vento e fazer acontecer uma lei de Deus, que é a lei de ir buscar as coisas aos injustos, transferindo a riqueza dos maus e dos injustos para nós que somos de Deus. Está a ver? É isso que Deus está a querer ensinar-nos. Então, para isso, eu já sei um bocadinho de leis de fé, eu sei que fé é uma força, eu sei que tenho que falar o mesmo Deus fala, mas eu também tenho que
mudar os pensamentos e aquilo que está no meu coração. Como é que você se vê em relação à sua saúde? Como é que você se vê em relação à sua família? A saúde é porque está muito mal, porque o médico diz que não sei o quê. Então, essa imagem tem que mudar. Porque se você não mudar essa imagem amarra você e rouba as bênçãos de Deus. Inclusive, eu posso orar. E Deus até pode curar, já vi isso acontecer muitas vezes. E depois, aquilo que está gravado no coração da pessoa vai desfazer o milagre que Deus fez. E a pessoa acaba por perder o milagre. Portanto, estamos a falar de uma lei de Deus, que estou a ensinar agora, que é mega importante. Você tem que aprender a controlar a mente, não deixar andar a sua mente a pensar disparates, coisas negativas, coisas do diabo. Tem que encher a própria mente com isso e tem que fazer imagens de si próprio. Como é que você se vê financeiramente? Oh, muito pobre, porque está a ver e tal. Então, é isso que tem que mudar. Você tem que se ver do mesmo jeito que Deus vê a você. Certo? Certo. Bem, então, quando nós falamos da lei de falar, semear, eu tenho um livro, que é este aqui, que basicamente diz o quê, Cristo? Que diz que há poder nas nossas palavras. Aquilo que nós falamos, Vamos sentar. na verdade, são sementes. Então, Também são sementes. Sim, e cada semente vai produzir um fruto. Então, as minhas palavras, não é apenas palavras. As minhas palavras vão ter um resultado, vão ter um fruto. E neste livro, o que é que eu ensino? Fala tanto o poder das palavras negativas, né, com palavras positivas. Se nós falarmos certo, vamos ter um bom fruto, um bom futuro. Sim. Se nós falarmos torto, então não vai O ser que tão é bom, que não. Deus diz ao Provérbios José, 18, não, ao José. Provérbios? A Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Tanto a morte como a vida. Sim, tanto um como outro. Nós escolhemos. Pois. Porquê? Porque se eu falar morte, desgraça, doenças, ervas daninhas, vou colher exatamente isso. Sim. Por isso é que, quando você é atacado com um problema, o pior que pode fazer é falar o problema, orar o problema, falar aos amigos que têm um problema. É o pior possível, porque você, então, está a semear mais e mais problemas, vai colher uma colheita maior desse problema. Então, o que é que deve fazer? Cala a boca e fale a solução. E a solução está na palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Daqui a bocado já vamos pedir ao tímpano outra vez essa música. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você deve semear, falar, até as coisas que ainda não são como se já fossem. É assim que Deus opera. Quando aquele pai, o Jairo, Sim, o Jairo. foi pedir ajuda a Jesus, Jesus disse que sim, a filha estava moribunda, estava em coma, e Jesus ia a caminho, mas demorou-se, e alguém chegou ao pé de Jesus e disse, não vale a pena, a menina já morreu. Sim. Já não precisas de ir, já ias atrasado. Só que Jesus nunca chega atrasado. E disse, ei, Jairo, tão somente crê. Chegou lá a casa, toda a gente chorava, é evidente, e Jesus disse assim, porquê é que vocês estão a chorar? A menina apenas dorme. A menina apenas dorme. Isto é alguma brincadeira? E outros começaram-se a rir, pensando, este é um palerma. Mas o que é que Jesus estava a fazer? Estava a falar, semear o que queria colher. Ele não disse, oh, coitadinha, a menina está morta. Se Jesus dissesse isso, então é que ela ficava mais morta. Ele falou o que queria colher. Está a ver? Então, é esse poder que há nas nossas palavras. Este livro ensina montes disso, ensina exemplos bíblicos de pessoas que foram derrotadas porque falaram errado e de pessoas que tiveram sucesso porque falavam o mesmo Deus fala. Vamos lá aqui a brilhantar o programa com uma música que diz o quê? Eu sou. Vamos lá ver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia
sou, eu tenho vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Eu tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. É por isso que, à medida que nós fomos andando com este programa, tornar a ensinar sobre PDC, comunhão com Deus, mas aí eu vou falar mais sobre a segunda parte. Na primeira parte eu já falei que quando temos comunhão com Deus, por exemplo, 20 minutos ou 30, divido em duas partes. A primeira parte eu leio devagarinho, eu repito, falo para mim próprio os versículos bíblicos, principalmente aqueles que eu preciso, de saúde, de finanças, família, etc. Este livro aqui. E na segunda parte eu vou louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida e vou falar as coisas não são como já fossem. E vamos aprendendo, não é? Vou falar os meus alvos de existência. Bem, então, isso é muito importante, faz parte das leis de Deus. Quanto mais você souber fazer isto, mais sucesso você vai ter. E agora vamos voltar aos ensinamentos que eu ensino aqui de escrever o seu futuro. E eu digo que você precisa de mudar as imagens erradas que você tem no seu coração. Eu vou dar um exemplo dos muitos que eu conheço, que eu já vi acontecer, que é o seguinte. Eu vou orar por uma pessoa que era paralítica e que, portanto, não podia andar, e vem a unção de Deus, e a pessoa, ao fim de 5 minutos ou 10 máximo, começa a andar, primeiro muito mal, depois já, e sai da cadeira de rodas, começa a andar de um lado para o outro, e até começa a correr. Então, quando isso acontece, eu digo assim à pessoa, então, agora eu vou pegar na cadeira de rodas e levo para um armazém qualquer. E há pessoas que dizem assim, não. Então, não, porquê? Porque eu sou paralítica. Então, mas você não andou, não foi curado? Sim, eu sei, mas eu sou paralítica. À terceira vez que esta pessoa fala isso, ela cai no chão. Perdeu o seu milagre. Já vimos isto acontecer muitas vezes. Por quê? Porque ela foi curada com base na minha fé, muito pouca fé dela, e com o poder de Deus, que Ele é que faz o milagre. Mas ela não se via curada. Ela tinha uma imagem na tela do seu coração em que ela é paralítica. E como ela não mudou essa imagem, mesmo depois dela andar 5, 10, 15, 20 minutos, aquela imagem vai comer o seu milagre. E a pessoa perde o seu milagre e cai. Então, eu estou a ensinar que fé necessita que você mude imagens erradas que estão na tela do seu coração. Quando eu digo tela do seu coração, você também tem que saber o seguinte, você não é o corpo que você vê ao espelho. Esse corpo é um fato. Quando você morrer, você que está aí dentro, que mora nas suas entranhas, aqui na região da barriga, aqui assim, você é um espírito. Você sai pela boca, já agora fica a saber, e vai para o céu ou para o inferno. Você tem Jesus, vai para o céu. É por isso que você, quando se assusta, põe a mão aqui. A ver? Não põe aqui na orelha. Bem, então, aqui há o Espírito, que quando você entregou a vida a Jesus, foi renovado. Deus deu-lhe um Espírito novo, limpo. Mas você também tem uma alma. A alma é uma coisa que também, quando morremos, vai connosco, e é onde está a nossa vontade própria, onde estão os pensamentos e os sentimentos. A nossa vontade própria, Deus nos deu livre-arbítrio. Você pode decidir de vontade própria obedecer a Deus ou desobedecer. Vai ter consequências, boas ou más. Mas você também tem os pensamentos,
que isso você tem que aprender a controlar. O que é que a Bíblia diz sobre os pensamentos? Sobre os A pensamentos, Romanos, o que é que diz? E 2 de Coríntios Sim, Coríntios 10. 10, o que é que diz? Então, diz que temos que, como que diz? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando Mostra aqui. cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Andando na carne, não militamos com coisas carnais, porque as armas da nossa milícia, a guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, castelos, etc. Destruindo conselhos, pensamentos, imaginações, ideias, e toda altivez, toda coisa altiva contra Deus, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento, amarrando os pensamentos, obrigando os pensamentos a ficarem cativos, como os cavalos. Não podem andar aí à solta. Para o pensamento andar a obedecer a Cristo. Ou seja, nós temos que tomar conta dos pensamentos que vêm até nós e não ocuparmos tempo a pensar nesses pensamentos e deitar fora pensamentos que não são bons. Tudo que é bom, agradável, de boa mente, etc., nisso pensai. O resto é do diabo ou de si, você tem que julgar fora. Então, se você pensar como Deus pensa, falar como Deus fala e fizer o mesmo que Deus faz, você vai ter um sucesso que nunca imaginou. Então, o que é viver pela fé? É mudar de estilo de viver. A ver? Não é viver à moda dos portugueses, que é muito diferente dos holandeses, a minha mulher é holandesa, por exemplo, os holandeses. Eu nem sei como é que eles não morrem. Você havia de ver os litros que eles bebem quando são crianças. Horrível. O que é que se bebe? Leite. Ah. E carne. Uma pileca, nem sei como é que eles aguentam de pé. E alface, parece que são grilos. E a minha mulher foi de ensinar isso aos meus filhos. Então, lá em minha casa, há sempre duas comidas. Há a portuguesa, que é como deve ser, eu creio até no céu é assim, e a holandesa. Só que os miúdos não morreram. Pois não. E mais, também, quando eles falam entre eles, eu disse à minha mulher, ensina lá o holandês. Eles falam holandês. É a língua que lá no céu, não sei se existe, mas lá no céu é a portuguesa. Está a ver o que eu estou a dizer? Lá é que é como deve ser. Porque quem é que agora vai ficar a falar holandês e com a língua torta? Pois é isso. Para lhe dar o seguinte ensino. Você acha que o português é que é certo porque foi assim que nasceu, o seu pai, a sua mãe. Mas não, nenhum país está certo. Só um que está certo é Deus. E nós temos que aprender a pensar, falar, agir à maneira de Deus. Bem, então, outra vez, estes estudos estão aqui. Você, se no passado foi prejudicado por alguém, teve amarguras, teve desastres, é natural que isso faça com que você tenha uma imagem negativa, escura, pesada, acerca, por exemplo, de saúde. Não, porque eu sofri muito, porque os médicos sei quê, porque testes. Ou então, você tem uma imagem errada, negativa, pesada, escura, acerca de dinheiro. Não, porque eu não sei o quê, sofro muito, não ganho o suficiente, porque não tirei o curso, sei lá o quê e tal. E é isso que tem que ser mudado. Porque senão Deus não consegue mudar você. Você não pode apresentar uma imagem errada a Deus e pedir ajuda a Deus, porque Deus não pode concordar com essa imagem. Não pode entrar num coração com uma imagem errada. E esta, está a ver? Vou dar um exemplo, mais uma vez. Uma vez um senhor, este caso é o mesmo, vou dar o mesmo. Era um angolano, estava literalmente à morte, estava quase em coma. Então, estava em Luanda e os médicos disseram assim, eu assino a autorização para o senhor ir ter com o apóstolo no avião, e ter de avião comigo. E assim foi. Foram ter a Joanesburgo. E chegaram lá veio o homem numa maca, estava muito mal. Até parecia aqueles filmes de horror,
O homem parecia uma coisa horrível. Bem, no final de eu falar a palavra de Deus, a palavra de fé, baixei-me, porque ele não conseguia sentar-se sequer, e falei-lhe assim, imagina eu e você em sua casa. Eu sabia que ele morava no primeiro andar, a descer as escadas e ir a um café, eu não me lembro o nome, para tomar um café. E ele, muito baixinho, muito fraco, não posso, eu estou a morrer. E eu sabia, não adianta eu orar por ele, porque Deus não vai curar esta pessoa. Deus não vai entrar no coração de uma pessoa, no espírito de uma pessoa, com uma imagem errada. Porque Deus, se fosse entrar, ele morria mais depressa. Está a ver? Então eu disse, cala a boca, quem manda aqui sou eu. E fui passo a passo, devagarinho, expliquei, tu tens que mudar essa imagem. Imagina, não custa nada imaginar, eu posso imaginar, sei lá o quê. Então eu comecei e a certa altura, ao fim de 10 minutos, assim, eu vi, ele estava, sim, eu consigo me ver a andar, a descer as escadas, sim, eu consigo me ver normal. E depois eu acrescentei, agora és tu que pagas o café. E ele riu-se, disse, está bem, então eu pago o café. Então, aí eu orei, pus a mão e disse assim, Santo Espírito, porque eu sei que quando eu ponho a mão é a mão do homem, mas quem põe o poder é o Espírito Santo. Então eu disse, Santo Espírito, agora entra neste corpo com esta imagem que ele está curado. Amém. Foi a minha oração. Você sabe o que aconteceu? O homem começou a sair daquela situação. Ele tinha poucas semanas de vida e ficou curado em muito pouco tempo. Por quê? Porque consegui lhe ensinar e fazer com que ele fizesse as coisas à maneira de Deus. Se eu tivesse orado com a imagem que ele tinha, que eu estou a morrer, não há nada a fazer, ele já tinha morrido. Já vimos isso acontecer montes e montes e montes de vezes. Então, como é que você, neste livro eu pergunto assim, como é que você se vê na área financeira? Oh, terrível, você nem sabe. Então você tem que pegar em versículos bíblicos, tenho o livro de, olha este aqui, Preparação Diária, tem muitos versículos bíblicos sobre finanças, você medita, lê, medita e qualquer dia começa-se a imaginar folgado, sentar aflito, a tomar um café, pagar um jantarzinho a mim, à sua família, andar num carro melhor, está a ver? Agora, é evidente que ao princípio você tem a tela tão escura, tão escura, tão escura, com tantos pensamentos maus, que está assim como este tecido aqui. Negro como tudo, está a ver? E você pinta, dá a primeira de mão, o preto não sai. A segunda de mão, daqui a não sei quantas vezes que você pensa e medita e sonha isto, já está um cinzento clarinho. Até que qualquer dia tem tanta tinta branca que já está branco. Tem que fazer isto muitas vezes. E depois vai pintar o quê? Aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Você está doente, tem que se ver a andar bem. Tem que se ver a fazer uma vida como deve ser. Tem que se ver curado. O que é que tu queres dizer? É isso mesmo. Também tem esse versículo que estavas a mencionar, que diz em Filipenses 4:8, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos que mesmo tomar esta decisão, né, de imaginar as coisas boas e não pensar nas coisas que não são bons. Exato. Vou dar um exemplo negativo. Olha, o povo de Deus estava amarrado, escravizado no Egito. Clamaram a Deus e Deus enviou um Moisés, que, com mão forte, derrubou o regime de Faraó. Ele é que mandava em tudo. Até mandava na religião, mandava na economia, mandava nos juízes. É como nós hoje aqui. E então, eles foram derrotados. E o Moisés, dirigido por Deus, tirou o povo do Egito, em direção à terra prometida. Sim. Quando chegaram à terra prometida, o que é que sucedeu? Aí foi o problema.
né? Porque Deus mandou alguns espiões entrar lá. Entretanto, dos 12 que entraram, quando voltaram, 10, né, vieram com uma má reportagem. Porque eles, na mente deles, eles não se conseguiam ver como vencedores, aqueles que iam conquistar esta terra. Eles viram o problema. Dizer, esta terra é muito boa, mas tem lá gigantes, tem lá problemas, a cidade é grande. Nós não somos ninguém, nós somos escravos, nós somos gafanhotos, aos nossos olhos, aos olhos deles, nunca vamos ser ninguém. Então tinha uma imagem errada. Nunca conseguiram tirar esta imagem errada. Então, nem Deus conseguiu fazer alguma coisa assim com eles. Portanto, eles morreram no deserto, sem nunca ter entrado na terra prometida, embora que Deus tivesse prometido. Sim. Você sabe quantas promessas Deus tem para si e para mim? Mais de 8.000. Deus tem um problema. É que você e eu consigamos acreditar, mudar essas imagens para ser de acordo com Deus. Na área financeira, por exemplo, não é só você pensar que se eu semear vou colher. Há umas imagens muito más que a maior parte de crentes e tudo tem que é assim. Eu, para ser vencedor, tenho que ter um patrão rico. Ele tem que me aumentar o salário. Ele tem que me dar mais dinheiro. Então, essa imagem é errada por quê? Porque o seu Deus é que é a sua fonte, não é o seu patrão. Deus não vai abençoar uma pessoa assim. Não consegue, porque não é o seu patrão que é o dono do universo, é Ele. Você tem que pensar, acreditar, sonhar, idealizar que Deus vai fazer coisas acontecer como Ele quiser, com dinheiro, sem dinheiro, com patrão, sem patrão, loja fechada, loja aberta. Enquanto você não conseguir se ver assim, Deus está muito limitado no tamanho dos milagres que Ele pode fazer na sua vida. É isso. Este é o problema de muitos crentes. Veja como é interessante que 10 em 12 é 70 e tal. Façam ali a conta, 10 em 12, 10 dividido por 12, quanto é que dá? 82%. 80% do povo, mesmo nos dias de hoje, sendo crentes, nunca entram na terra prometida. Porquê? Não se veem como vencedores. Vê-se como gafanhoto. Não, eu não tenho curso. Não, eu não sou nada. Eu não sou o presidente, não sei o quê. Eu não tenho uma cunha lá no governo. O que é que isso tem a ver? Está a ver? Então, eu tenho que mudar os pensamentos e fazer imagens novas. Bem, e, portanto, embora que eles tivessem promessa, Deus pode e quer, não conseguiu. Porque eles não se viam vencedores. Não se viam numa terra boa. Viam-se como escravos na mesma. Ou seja, eu quando vivia em África, a gente tinha macacos. Macacos mesmo verdadeiros, não é desses que às vezes andam por aí. Macacos de pele cinzenta, com rabo comprido, tudo certo. E os meus amigos às vezes faziam brincadeiras. Já te contei. Já. Eles vestiam um macaco. Muitos de nós tínhamos macacos, depois amarrávamos os macacos. Vestíamos um macaco e punhamos numa mesa com a comida, esperando que eles, quando estão vestidos, vão se comportar bem. Não. Faziam macacadas da mesma, punham só os pulos, atiravam com os pratos para as paredes. Era uma macacada incrível. Ou seja, aí a gente dizia assim, podemos tirar o macaco da selva, mas tirar a selva de dentro do macaco, isso é que não conseguimos. E a coisa é semelhante. Deus conseguiu tirar o povo do Egito, da selva do Egito. Mas tirar o Egito do coração do povo, não conseguiu. Só em 20% do povo crente. É impressionante. Você está a ouvir dos segredos mais incríveis que você pode ouvir na sua história. Você precisa tirar a selva de dentro do seu coração. Aleluia. Amém. Amém. Então. O que é que estamos aqui a dizer? Que isto também faz parte de fé.
E isto vai fazer com que você entenda o porquê de muita coisa. Amém. É isso? Bem, agora vamos pedir aqui a Samara para escolher uma música para brilhantar mais uma vez aqui o nosso programa acerca de fé. Posso todas as coisas, escolho eu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos embora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares. Bem, vamos agora orar com fé, porque isto agora você já está a ver. Depois de orar tem que mudar a maneira como você fala, mudar a maneira como você pensa, mudar a maneira como você se vê. Está a ver? O que fazer depois de orar é isso. Acredito que já está curado, tem que se ver andar bem, tem que se ver curado com problemas de ouvido, tem que falar que já está bem, que já está tudo resolvido. Está a ver? Então sim. Então, agora o que é que eu vou dizer? Não importa quem você é, os problemas que você tem, Deus sabe tudo. Tudo que você tem que fazer é acreditar que recebe agora. Estenda o seu braço sobre mim e faça esta oração da fé e digam todos comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me salvar, para me salvar, para me curar, para me libertar, para me ajudar. Eu recebo agora Recebo agora o meu milagre, a minha cura, a resolução do meu problema. Amém. E amém. E agora ficamos por aqui. Entregue-se a Deus, ande com Deus, escreva telefones para saber como é que podemos acompanhar você. E amanhã estamos aqui outra vez. Deus abençoe com esta música. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.